Vamos nessa, que é boa beça. Isso aí eu falava na década de 80. Vamos nessa, que é bom a beça, né? Orlando Augusto aí no gramado do Mineirão. Vamos nessa, que é bom a beça. Hoje usa isso, né, Paulinho? Hoje são outros termos, né? Hoje tá brabo. O brabo tá chegando. Antigamente tinha um negócio interessante, né? Ai, ai. Relógio que atrasa não adianta. Exatamente. Vamos nessa, que é bom a beça. Mas o Hever deu uma entrevista ontem, já que estamos falando do Atlético, vamos continuar e vamos ouvir e ver o que disse o capitão Hever. Olha, eu não vou te dar tantas características, mas eu acredito que esses meninos aí vão dar um pouco de trabalho. Isso eu posso te afirmar, porque não está sendo fácil marcar esses meninos nos treinamentos. Mas nós sabíamos que essa mudança, novas peças, seria fundamentais para que nós pudéssemos alcançar um alto nível, né, novamente. Não que aqueles que estiveram aqui o ano passado não desempenharam isso, muito pelo contrário. Eu acredito que todos fizeram, talvez, o que se esperavam naquele momento, né? Então, não dá para colocar a culpa em ninguém. A gente sabe a nossa parcela de culpa pelo ano que nós tivemos o ano passado. Então, espero que esse ano, com novas peças, novo comando, isso possa ser diferente, que nós possamos chegar aqui em dezembro com um sorriso estampado no rosto, dando alegria a esse torcedor que vem depositando toda essa confiança em nós nesse ano. Vai ser titular, Paulinho? Sim, com certeza. É um jogador importante, o Hever não terminou o ano tão bem, mas é um jogador importante, assim como o time está aí pegando o ritmo ainda. Vai ser titular? Não, vamos dizer assim, começa como titular, né? Porque agora tem o Gabriel também, que fez um grande ano no Botafogo, chega para disputar a posição com ele, com o Rabelo. Mas é bom ter jogadores desse nível, né? E sobre o Dudamel, que a gente falou no bloco anterior, né? Alguns comentaram, eu ainda vou com o pezinho atrás. Acho que a gente precisa dar tempo ao tempo. Ele vai precisar de tempo, na verdade. Não dá para se empolgar tanto a partir dos treinamentos, porque a famosa frase de que treino é treino e jogo é jogo, né? E também não dá se o Atlético chegar terça-feira, golear o Uberlândia e dizer que agora sim, agora o Atlético está nos trilhos, né? Não se critica por um jogo, não se analisa também por um jogo. Então vamos esperar a sequência do Dudamel, da filosofia de jogo dele, para ver se realmente ele conseguiu mudar a cara do Atlético, como o próprio Hever falou também ontem na coletiva. Eu vou continuar com o Atlético e vamos falar do Sub-20, que perdeu ontem de 4-1. Vamos analisar essa situação. Mas deixa eu responder aqui ao Wilton Oliveira. Orlando, é verdade que o Cruzeiro pagou débitos da FIFA? Eu não tenho essa notícia. Verdade. Pagou? Pagou. Tinha que ter pago até quarta-feira, porque senão poderia ter sanções da FIFA. Foram pagos, sim. Não se falou qual processo, mas foram pagos, sim. E aí, agora o Cruzeiro... Aliviou um pouco, né, então? A questão é de que aliviou, porque se também não pagasse, ia sofrer punição. Exato. Então, conseguiu uma verba, a gente até imagina de quem, né? Mas se pagou isso aí. Dom Pedro I? Dom Pedro I tem sido caixa por lá. Então fica essa notícia aí, pagou alguma coisa a FIFA. Não é uma informação nada, tá? Eu estou dizendo assim, eu imagino que seja dele. Claro, mas não tem outro local para o Cruzeiro tirar dinheiro hoje. Tá certo. Bom, mas daí você falou nessa questão de você não poder analisar, né? Eu olho muito isso, esse aspecto, eu não falei essa situação, de você não poder analisar um jogador que seja. Tem até um caso meu, muito interessante não, sei lá. Aconteceu muitos anos atrás, o Cruzeiro lançou um lateral que veio do Santos, lateral direito, sabe, numa partida aí, né? E o cara veio cheio de onda, com muita pompa. Moral, hein? Muita pompa. Muita pompa, etc e tal, e não jogou nada, sabe? Não jogou nada. Levou um banho lá do ponto esquerda, lá do time adversário, e eu meti a bronca em cima do cara, sabe? Contratar um jogador desse, não sei o quê, papapá. Então, eu tentando lembrar o nome dele aqui, veio do Santos, um escurinho. Gente boa, ele foi nosso grande amigo eu depois. Mas aí a segunda partida, ele, mais ou menos, a terceira partida, começou a crescer, virou um ídolo da torcida. Está faltando o nome dele aqui, ele veio do Santos. E aconteceu isso. Até que chegou um dia, ele foi convidado, eu apresentava um programa na Rádio Capital, antiga, uma rádio que fez muito sucesso aqui, né? Rádio Capital. Eu apresentando o programa, ele foi levado lá para uma entrevista. Aí eu confessei para ele, cara, eu quero te pedir desculpas, porque aconteceu isso, eu te analisei por um jogo só, podia ter esperado um pouco mais e aprendi, né? É verdade. Então é o caso do Atlético, né? Perdeu a primeira, todo mundo em cima, ganhou a segunda, ganhou a terceira, o entusiasmo subiu, na quarta partida leva de 4, ganhando de 1-0. Vamos ver como é que foram os gols aí. Balu
Lembra do Balu? Balu. Balu. Balu, é verdade, é Balu. Atlético, vamos mostrar. Aí, olha. Esse aí... Goiás e Não, Vasco. nós estamos mostrando os gols da rodada. Eu pedi os gols do Atlético, mas depois você passa, por favor. Não tem problema. O Atlético vai justamente encarar o Vasco, né? O Vasco da Gama, exatamente. Iria encarar o Vasco O Grêmio se vai tivesse encarar o ganho, o Vasco. Grêmio agora vai encarar o Vasco. No caso do jogo do Atlético, eu até comentei lá no Twitter ontem, o jogo estava 1-0 pro Atlético, né, quando eu comentei, né? Não dá para você... Eu coloquei assim, independentemente do resultado, dá para você ver que do meio para frente o Atlético teve uma evolução dentro da competição, né? Agora, ontem, o setor, não é só a zaga, não. O setor defensivo do Atlético falhou muito. Falhou muito e o Grêmio foi mortal. O Atlético, até quando tinha o jogo 1-0, perdeu um gol com o próprio Echaporã. Podia ter feito 2-0. Então, assim, do meio para frente, o Galo estava muito bem na primeira etapa. Mas aí depois levou a virada, acho que o Atlético sentiu, né? É aquele tipo do gol, finalzinho do... Aí, ó, esse gol aí que o Echaporã perdeu, estava 1-0 ainda, né? O Atlético teve muita chance no primeiro tempo, como o Paulinho falou, jogou bem no primeiro tempo, teve as oportunidades, poderia ter, vamos dizer, matar o jogo, porque esse gol ainda foi um mais vacilo, né? Jogo do Sub-20, os resultados mudam rápido, mas poderia ter mudado a história do jogo um pouquinho. Mas isso que o Orlando falou de não poder analisar, a categoria de base do Atlético está tendo que passar por um processo de reformulação muito grande. Está um entra e sai de jogadores, porque ficou muitos anos sem revelar ninguém praticamente. Então, tem muito jogador que está chegando agora, que está sendo contratado de outros times, interior de São Paulo, jogadores que vêm do Paraná, do sul do país como um todo. Tem que ter um pouquinho de paciência e título na base é componente. É bom ganhar, ensina os jogadores a vencer, mas o importante é revelar jogador. Isso que o Paulinho falou também do setor ofensivo, que teve uma evolução no decorrer da competição, termina, apesar da eliminação, está entre os melhores ataques do campeonato, né? E eu acho que vão ter jogadores aí que podem sim ser observados e devem ter a oportunidade de treinar junto com o profissional. E é aquilo de não queimar os meninos também só por causa de uma eliminação. Né? E como o Alan bem pontuou, na base já existe um processo de reconstrução e de renovação que é permanente. E no caso do Atlético, isso está ainda mais evidente, né, nos últimos anos. Nesse time, os destaques realmente da Copinha foram o Caleb e o Echaporã. São os dois jogadores que merecem ser observados mais de perto. Mas, assim, o Grêmio foi superior no geral, o Grêmio foi superior, sim. Mas o jogo de futebol é engraçado, né? Assim, tem meio jogo assim, tem certos jogos assim que o placar naquele momento parece meio mentiroso, né? Você perde a oportunidade de matar aquela coisa, igual a gente mostrou ali. Você faz um 2-0, Luiz, você mata o Grêmio. Né? Essa competição de mata. O Grêmio foi empatar os 42. Um jogo te tira da competição. O Grêmio foi empatar os 42, mas é igual para todos, 43, né? É igual para todos. Não, igual para todos, mas ela é uma time. O Grêmio às vezes um detalhezinho, se é uma competição corrida, dá tempo de recuperar, tal, mata-mata é isso mesmo. E no mata-mata o setor emocional diz muito também, né? Então, um 2-0 leva para o vestiário, o Grêmio ia voltar com uma outra pegada no segundo tempo, que seria muito mais fácil do Atlético administrar. Né? É verdade. Mas acho que sim, é positivo o trabalho do Marcos Valadares, mesmo com 4-1. Ele chega do Vasco até com certa moral, foi vice-campeão ano passado. É um especialista em base. E eu conversando com o Diogo Giacomini, a gente vai ter um programa especial amanhã lá no Prosa Esportiva, na Inconfidência. O Giacomini é um profundo conhecedor da base, ele que é técnico do Coimbra hoje. E ele falou muito do trabalho do Marcos Valadares também, disse que é um técnico que preza muito pelo setor ofensivo, né? Então, que o Atlético tende a ganhar muito também com essa contratação. Na base do Atlético, voltando-se mais para essa parte ofensiva, que é o que o torcedor quer, né? O torcedor quer um time mais ofensivo, mais para frente. Graças a Deus, depois de longos anos, né, nós temos no Brasil, vamos dizer assim, uma ala maior de quem prioriza o ataque, né? Porque antigamente era o seguinte, vários técnicos com todos os méritos, que futebol não é só ataque, né? Também é defesa, mas vários técnicos fizeram a fama e fizeram a carreira também baseado no sistema defensivo. E foram campeões assim. Com méritos, volto a dizer. Mas nunca me agradou. Aí, quando o Menezes não é um deles? Aí quando você... Também. Sim. Mas quando você cobra o setor ofensivo, não, mas futebol não é só isso. Graças a Deus chegou aí o Thiago Nunes, chegou o Jesus e outros tantos aí também que agora prezam pelo ataque também. Ainda bem, há tempo, né, Paulinho? As quartas de finais, portanto, portanto, são 8 clubes, né? Isso. O Araraquara vai jogar contra o Mogi das Cruzes. Não, o Botafogo de Ribeirão. Perdão, em Araraquara, às 19h15, Botafogo de São Paulo e Internacional. Esse Botafogo está surpreendendo, né? Tá indo bem. Indo bem, né? No interior de São Paulo. O Inter sempre também. Você pode ver aí, ó. 2 trabalhos devem ser destacados. Inter e Grêmio. Então, sempre
brigando nas competições e revelando o que é o mais importante. Esse Botafogo aí de São Paulo é interessante. Ano a ano, é uma safra de jogadores espalhados para todo lado que sai daquela região ali. Ficou um tempo sem aparecer, mas agora está voltando, né? Você pega aí nas categorias de base, tá cheio de negro de... E eles sobrevivem. Eles sobrevivem bem, Luiz, exatamente da venda dos jogadores que eles... Não, eles vivem de São Paulo. Em Franca, teremos Corinthians e Atlético Paranaense. Eu não assisti nenhum jogo do Atlético Paranaense, está bem? Bem, muito bem. Sim. Jogaço também. Muito bem. Em Mogi das Cruzes, às 17 horas, Vasco da Gama e Grêmio. Vai ser outro grande jogo. O Vasco também tem um grande time. Na Arena Barueri, Oeste e São Paulo. O Oeste foi os trancos e barrancos, mas deitou e derrubou em cima do Cruzeiro. Ficou com 2-0 até agora no mata. É um time que preza pela defesa, o Oeste. Preza pela defesa, vamos ver com o São Paulo que preza pelo ataque, né? Muito bem. Eu agora vou falar de Pedrinho Baterias. Eu encho a boca porque eu conheço bem essa empresa. Tem mais de 50 anos que é líder absoluto no mercado de baterias. Tem 4 lojas, todas elas estrategicamente localizadas. Tudo isso para atender com rapidez, com segurança e com conforto. Tem lojas nos bairros Renascença, Planalto e Sion. E agora, recentemente, inaugurou uma belíssima loja lá na minha querida Contagem. Tem baterias de carros a caminhões, os melhores preços, as melhores marcas. Tudo isso no Pedrinho Baterias, que, aliás, não dorme no ponto. O plantão vai até às 2 horas da manhã. Pedrinho Baterias, no plural, hein? A energia do seu carro. Escolha a loja mais perto de você. Mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta ao último bloco. Vamos ver o que disse o diretor lá do Cruzeiro, hein? Aguarde, falando a respeito do Fred. Segura aí.